Continuando. Então, continuando. Então, querido, então, querida, vamos apedrejá-lo. Porque aqui está falando do adultério. Mas existem muitas leis para a morte sem ser o adultério. Aqui está a lei do adultério, que não pode adulterar. Adulterou, morreu. Tem de morrer apedrejado. E está na lei. Oh, aleluia. Será que Jesus está contra a lei? Mas Jesus disse, aquele que, né? Mas Jesus falou, Jesus ele não foi contra a lei. Ele só fez uma pergunta. Ou seja, ele só disse assim: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Jesus não está contra a lei. Ele só perguntou para os doutores da lei e para os fariseus e para aquele povo que estava ali, para a multidão que estava ali. Jesus só disse isso. Ele não disse, olha, ele não foi contra a lei. Mas ele só perguntou, né? Aquele que estiver sem pecado. Aquele que estiver sem pecado. Preste atenção para você compreender. Para eu compreender. Para nós compreender essa mensagem. Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Eita, Senhor da glória, como o Senhor é lindo e maravilhoso é o Senhor, irmão. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, Ele é tão fiel, Ele é tão justo. Que Hebreus capítulo 4, aleluia. Hebreus capítulo 4 diz assim a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso é o Senhor. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 13. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram e até onde as juntas e medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamento mais íntimo. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu e descoberto aos olhos dele. E a ele devemos prestar contas. Oh, aleluia, glória a Deus, eu vou prestar conta a Deus. Você também vai. Aleluia. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Você quer tirar uma pedra no seu irmão, na sua irmã? Olha, pega uma pedra. E aquele homem que roubou, matou, estrupou, né? Pega uma pedra e atira nele. Jesus está dizendo, se você estiver sem pecado, né? Mata ele. Né? Se você estiver sem pecado, mate o corrupto, mate o bandido, mate o gay, mate a lésbica, mate o prostituto, a prostituta, mate esse que tem relacionamento com animal, com qualquer tipo de animal. Mate ele. É isso que Jesus quer dizer, meu querido. É isso que o Senhor quer falar. Ele não falou nada, ele não está contra a lei.
Ele não está contra a lei, ele só perguntou, ele só está dizendo, ele só está falando para mim e para você. Ele só disse para os doutores da lei e para os fariseus: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Você acha que eu tenho o direito de tirar a vida do próximo? Sem autorização de ninguém? Tá aí os cientistas matando todo dia. Como se fosse um Deus. Como o cientista fosse Deus, como os médicos fossem Deus. E os doutores da lei e os fariseus apoiam. Tá aí. Os cientistas matando. Todo santo dia os cientistas matam. O pai aprova, a mãe aprova, a família aprova. E os cientistas matando todo santo dia. Porque eles são Deus para determinar a data que você vai morrer ou quando você não pode morrer. Aí, todo santo dia, começando por Israel. Parece que até Israel entrou no jogo. Não sei, mas parece que até os judeus entraram no jogo dos cientistas. E das cientistas, dos médicos e das médicas, que mata todo dia. Porque ele determina a data que você vai morrer, a hora que você vai morrer, quando você vai morrer, se você deve morrer ou não. E os governos apoiam. Os governos apoiam, assina embaixo, coloca lei. São lei. É lei para matar criança todo dia. Mas se você está sem pecado, mate. Mate. Mas se você é um Deus, né? Se você é um Deus também, pode matar as criancinhas no ventre da mãe. Se você for um Deus. E depois você vai devolver a vida dela. E depois o Cícero vai devolver a vida dessa criança. Desse cristão. Dessa cristã. Porque criança é cristão. Criança é cristã. Já são do reino de Deus. Mateus capítulo 19. Versículo 13 ao 15. O reino de Deus pertence às crianças. Cada criança, os mártires morreram no lugar de Jesus. Deram a vida por Cristo. Eles deram a vida por Cristo. Mateus capítulo 2 está lá escrito. E hoje Jesus está dizendo para mim e para você: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Eu sou uma vergonha para o Evangelho. Eu não digo isso para me gloriar diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo, diante da humanidade, diante dos meus irmãos, diante das minhas irmãs. Eu digo isso porque a minha consciência, ela tem razão e ela tem lógica. Porque só Deus para colocar razão dentro do ser humano. E só Deus para colocar lógica nele. Porque a humanidade está vivendo sem lógica, sem razão. Perdeu-se ao raciocínio das coisas, não tem mais raciocínio. Não se existe mais razão e lógica no ser humano. Porque a lógica se perdeu, parece que há muito tempo. A razão pior, porque não se tem mais razão. Razão para o que é certo. Razão para o que é correto. Razão para o que é lógica. Não razão pela uma ideia. Porque isso não é razão, isso não é lógica, isso é uma ideia. Uma ideia que vem da onde? Com certeza vem do demônio. Vem do diabo. Vem do Satanás. Apocalipse capítulo 12, João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É o que ele está fazendo, destruindo a humanidade. E ele vai matando a humanidade no ventre da mãe. Veja onde é que o bandido, ladrão, demônio, Satanás está matando a criança. Matando o ser humano no ventre da mãe. Ele mata a criança no ventre da mãe. A criança não está lá gerada. Mas o cientista, usado pelo demônio,
o médico usado, os doutores da lei aprovando, os doutores da lei aprovando, os fariseus aprovando, matando o ser humano. Matando. Aí Jesus não está contra a lei, mas Jesus ele perguntou, ele só fez perguntar, ele só fez dizer, ele só fez falar. Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Olha, irmão, olha, irmã, deixa eu olhar o restante. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Jesus voltou a escrever no chão. Ele desceu, foi para o barro. Ele estava dizendo assim, olha, o teu corpo é barro. Gênesis 3, Salmo 89. O teu corpo é barro. Ele vai voltar para o barro. A tua alma e o teu espírito volta para Deus. Veja o que Jesus quis dizer. Ele desceu para o barro. Ele desceu para o barro. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um. Oh, aleluia, glória a Deus. Começando pelos mais velhos. Começando pelos mais velhos. Começando pelos de cabelo branco. Começando pelo Cícero, meu cabelo está branco. Quer dizer, não está todo branco, mas está quase. Começando por mim. Aí eu peguei a minha pedra e saí com ela. Veja. Eu sabia que eu estava lá? Sabia que eu estava lá? Eu como um judeu, você como um judia? Você estava lá porque essa lei é judaica? Mas eu estava lá como um judeu, você estava lá como um judia? Eu não estava lá porque eu sou brasileiro. Mas eu estou aqui no Brasil. Porque no meu Brasil tem lei. E quanto a vez a lei do meu Brasil não mata todo dia? Por que a lei do meu Brasil mata todo dia? Todo dia a lei do meu Brasil ela mata. Mas veja. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. Que interessante. Os mais velhos entenderam, os doutores da lei, os fariseus, eles entenderam pela razão, sabe? Pela lógica e pela razão, pelo que está escrito na lei, eles têm pecado. Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10, eles têm pecado, meu querido. Minha querida, parece que nessa hora bateu a razão neles. A consciência da razão e da lógica. Aí não é fé, é razão e lógica. Eles entendem pela lei, pela razão e pela lógica que eles têm pecado. Por quê? Porque precisam fazer sacrifício pelo pecado. E nessa hora não foi fé que bateu, não, foi razão. Porque se fosse pela fé, eles acreditavam em Jesus. Eles estavam sem fé, mas eles tinham razão. Eles estavam sem fé, mas eles tinham razão. Que pela fé no Deus que eles acreditavam, a razão, ela vem. Porque eles tinham fé em Deus. Um judeu, uma judia acredita em Deus. Eles têm fé, mas existe a razão do ser humano. E existe a lógica. Aí diz a palavra de Deus assim, querida. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, né? Jesus ficou sozinho. Está lá Jesus sozinho. Está lá só o Senhor e aquela mulher. Olha, o mestre só com ela. Ei, Cacá, chamou? Está lá. Põe aí. Está lá. Olha o teu bolinho. Aleluia. Você está sozinho, você está sozinha. Sabe quem é que está com você? Deus.